18, 19. Segundo Samuel 18, 19 diz assim, vamos ler até o 33. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe disse ao seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Mas Aimás insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão, e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimás gritou para o rei: tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: no momento em que o oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Então ficou de lado e esperou. O mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor. Até o 32. Pode colocar o tema. O tema dessa mensagem é correndo com uma mensagem. Eu já ministrei esse texto aqui há um tempo atrás, sob outra perspectiva. Correndo com uma mensagem. Esse texto conta a história de dois homens, dois jovens. Um jovem chamado Aimás, filho de um sacerdote muito conceituado, chamado Zadok. E o outro era um escravo etíope. Ninguém sabia filho de quem era. Um homem sem muitos atributos, sem muitas habilidades. E a Bíblia diz que os dois eram mensageiros. E num tempo em que Absalão, o filho de Davi, se revoltou contra o próprio pai, expulsou o pai do seu trono, do seu palácio, e não contente com isso, juntou um exército e foi para guerrear contra o exército de Davi. Ele queria matar o seu pai, matar todos os que o serviam. Mas no meio da batalha, Absalão ficou preso. Ele vinha cavalgando o seu animal, seu jumento, seu cavalo, sei lá o que bicho era. E ele enroscou nos arbustos, ele ficou preso nos galhos. E os soldados de Davi então mataram o seu filho, Absalão.
E Davi queria muito saber notícias de Absalão, era filho dele. E aí Joabe, o general lá, o cabeça do exército, chama. Aliás, quando aconteceu isso, um mensageiro que estava ali chamado Aimás foi até Joabe e falou: Joabe, deixa eu correr, deixa eu levar a mensagem, deixa eu contar para o rei o que aconteceu, deixa eu levar essa mensagem. E Joabe falou: não, você não vai levar essa mensagem. Uma outra hora, um outro dia, em outro momento você vai correr e você vai levar uma boa mensagem, mas hoje não. Então ele chama o seu escravo etíope e fala para ele: você é o mensageiro que vai levar a mensagem ao rei do que você viu, do que aconteceu. E a Bíblia diz então que o escravo etíope se curvou e correu. E ele tinha uma mensagem, e ele correu com aquela mensagem. E Aimás então entra em desespero e fala: mas deixa eu correr também. E Joabe fala: para que você quer correr? Você não vai levar a mensagem. Não importa, deixa eu correr. Mas você não vai ganhar nada com isso. Não importa, eu quero correr. Eu falei: então corre. E a Bíblia diz que Aimás era tão bom que ele saiu depois do etíope. E ele passou o etíope. E ele chegou primeiro. Diga: Aimás era um cabra bom. Diga: Aimás era um cara habilidoso. Diga: Aimás era filho de sacerdote. Diga: Aimás corria muito. Diga: só que tinha um problema. Ele corria sem uma mensagem. E ele chega primeiro. E o rei todo animado fala: uau, trouxe boas notícias. E ele: oh rei. E ele pergunta: como está o jovem Absalão? Ele sabia, mas ele não podia, porque ele não tinha mensagem, ele não estava autorizado a falar o que tinha acontecido. Ele começa em bromation lá: sabe o que é? Que quando começou eu fiquei meio, eu não entendi o que aconteceu, acho que caiu minha pressão. E Davi falou: então você não viu nada? Não. Então você não sabe de nada? Não. Quer dizer, você correu até aqui e não sabe de nada? Não. E Davi então pega ele e fala: fica aqui do lado. Sai fora, seu fedorento, fica aqui. Vamos esperar o outro. Aí uns 15 dias depois, brincadeira, um tempo depois chega o coitadinho do escravo etíope, que não era habilidoso, não era filho de sacerdote, não tinha os atributos, não tinha os valores, não tinha nada, não corria muito bem, não era muito rápido, porém ele corria com uma mensagem. E quando ele chega, Davi fala: e aí, você tem notícia do jovem Absalão? Ele falou: tenho uma mensagem para o Senhor. Aconteceu assim, 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 assim. Ou seja, Aimás, por mais habilidoso e bom, o cara tinha pedigree, mas ele não tinha uma mensagem. E ele chega diante do rei e não tinha uma mensagem. E quando a gente corre sem uma mensagem, a gente corre em vão, corre à toa. O coitadinho do etíope, que era meio vira-lata, coitado, não tinha pedigree, não tinha habilidade, não tinha muitos atributos, mas ele carregava uma mensagem, ele corria com uma mensagem. E quando ele chega, ele entrega a mensagem, e o rei recebe a mensagem que ele tanto queria. Não era exatamente o que ele queria, mas ele queria notícias, ele recebeu notícias. E sabe, queridos, eu quero comparar um pouco esses dois corredores, esses dois mensageiros, como alguns mensageiros que nós temos hoje em dia. Sabe que no mundo há muitos mensageiros, o mundo está constantemente, tem pessoas correndo. E que mensagens o mundo tem entregado? Muitas mensagens. Existem pessoas que estão correndo no mundo, levando mensagem de autoajuda.
A pessoa está passando mal, está com dificuldade, está com problema. Aí ele fala assim, não, mas olha, não, tem aqui, ó, lê esse livro de autoajuda. Isso aqui vai ensinar você, vai te ajudar a fazer as coisas. Existem pessoas correndo com essa mensagem de autoajuda. Outros estão correndo com uma mensagem da lei da atração, por exemplo. Ó, você mentaliza o que você quer, e você vai atrair, aleluia. Então você quer o quê? Você quer um carro? Então põe lá a foto de um carro dentro da geladeira, no espelho do seu quarto, na cabeceira da sua cama, no teto. A hora que você acorda, você já olha, isso vai atrair o carro. Alguém já ouviu essas bobagens aqui? Existem alguns que estão correndo com uma mensagem de liberdade sexual. Pessoas que vão na televisão, em programas, para levar uma mensagem de uma liberdade sexual. Você pode ser o que você quiser. Você quer gostar de homem? Não tem problema. Você quer gostar de mulher? Não tem problema. Você é livre. O importante é que você seja feliz. O importante é que você se sinta bem. Não importa se você vai ter que destruir sua família por causa disso. Não importa se você vai condenar o teu futuro por causa disso. Não importa, o importante é ser feliz, aleluia. E as pessoas vão e sentam e não, tem que ser mesmo, tem que, libera geral. Outros estão correndo com uma mensagem de conservadorismo, não, vamos proteger a família. Vamos parar com palhaçada. Família, papai, mamãe, filhinho. Estão levando, carregando essa mensagem. Ou seja, existem muitas mensagens. Muita gente correndo no mundo com várias mensagens. E talvez você tenha sido exposta a muitas dessas mensagens. Outros correm com a mensagem do feminismo. É isso mesmo. Vamos ser feministas. Vamos quebrar tudo. Tomar banho pra quê? Rapar as pernas pra quê? Sovaco cabeludo. E levando essa mensagem de isso mesmo, a mulher é que pode, o homem não presta. Tem gente. Outros estão correndo com a mensagem do machismo. Mulher tem que pilotar fogão e máquina de lavar. Só serve para lavar a louça e mais nada. São mensagens que têm sido liberadas, transmitidas no mundo. E eu e você ouvimos essas bobagens todo dia, o dia todo. Você chega na faculdade, tem aqueles professores mensageiros do inferno. Militantes. Isso aí, vamos quebrar tudo. Baderna, taca fogo em tudo. Tem todo tipo de mensagem sendo transmitida. Todo tipo de mensagem. Uma vez um jovem, uma bênção, um menino de Deus, ele me procurou, começou a me questionar sobre coisas da fé. Pastor, mas isso mesmo, não sei o quê, o que você pensa de comunismo? O que você pensa de socialismo? O que você pensa de progressismo? O que você pensa de marxismo? E começou com essas conversas. Falei, meu irmão, eu vou te responder tudo isso, mas antes, de onde você está tirando essas conversas? Não, porque eu tenho um professor de sociologia, aleluia, professor de sociologia, aleluia. E ele está me falando que não sei o quê, papapá. Eu falei, meu irmão, o teu professor de sociologia está falando tudo isso? Tá. Eu falei, tua Bíblia está falando o quê? O que a tua Bíblia diz sobre isso, meu irmão? E ele fez que nem o Chaves. Peraí, quem que rege a tua vida? O mero professor, seja lá do que for. Quando eu digo mero, eu não estou falando com desrespeito, queridos. Professor é uma bênção na vida de todo mundo. Não estou falando com desrespeito, entenda. Eu estou dizendo que ele não é Deus.
eu tenho a palavra de Deus e às vezes eu tenho a influência de um professor na sala de aula. E às vezes, por incrível que pareça, a palavra de um professor tem mais peso na vida de muitos do que o próprio Deus. Quando eu digo mero, eu digo comparado a Deus. Um professor comparado a Deus é só um professor. Se ele fosse um médico, seria só um médico. Se ele fosse um engenheiro, seria só um engenheiro. Porque ninguém se compara a Deus. Mas às vezes nós ouvimos muito mais pessoas humanas do que o Espírito Santo de Deus. Ele está falando isso. E tua Bíblia, o que está falando? Ou a tua Bíblia não está falando com você? Parou de falar? Que mensageiros estão correndo até você? Que tipo de mensagem você tem recebido, ouvido? Que tipo de mensagem você tem crido? O mundo tem os seus mensageiros, e eles fazem um bom trabalho, eles não param. Eles estão na televisão, eles estão no jornal, eles estão na internet, eles estão nas escolas, eles estão nas ruas, eles estão nas praças, eles estão em todos os lugares, nas paradas, eles estão em todos os lugares, liberando a sua mensagem, uma mensagem que muitas vezes é mensagem de destruição, de confusão, mensagem de maldição. Mas a boa notícia é que existe a igreja, que também carrega uma mensagem. Eu me lembro que eu estava perdido, destruído, sem esperança, vivendo debaixo dessas mensagens do mundo. Você não vai ser ninguém. Seu pai não era ninguém, seu avô não era ninguém, você também não vai ser ninguém. Você pensa que você pode, mas você não pode. Você é só um Zé Ruela qualquer. Você não tem uma boa formação, você não vem de uma boa família, você não tem nenhum talento, você é um drogado. O que você vale? Acaba com a tua vida logo. Usa droga até morrer. Vai, se mata logo. Você não vale nada. Você não tem valor nenhum. E por 22 anos eu ouvi esses mensageiros. Eles chegaram até mim com essas mensagens. E eu dei ouvidos para eles. E eu acabei com a minha vida. Mas um dia um mensageiro chegou até mim, carregando um outro tipo de mensagem. E um dia ele chegou, um amigo, se converteu, aceitou Jesus, crescemos juntos desde pequeno, somos amigos até hoje, desde 10 anos de idade, passamos a infância juntos, adolescência juntos, juventude juntos. Eu fui padrinho de casamento dele, ele foi meu padrinho de casamento. Quando a bolsa da Thaís estourou, nós estávamos na casa dele. Pensa naquele irmão. E esse cara se converteu, conheceu Jesus. E quando ele conheceu Jesus, ele recebeu uma nova mensagem. E sabe o que ele fez? Ele correu até mim. Correu até onde eu estava. Correu lá no mundo, lá no meio das trevas. E ele entregou a mensagem. E falou: alemão, Deus pode mudar a tua vida, cara. Essa vida que você está vivendo, você não precisa viver. Existe uma esperança para você. Existe um Deus que te ama, que se importa. Eu falei: cara, eu não valho nada. Ele falou: não vale para você, não vale para o mundo, para a sociedade, mas para Deus você vale tudo. Você valeu todo o sangue de Jesus, todo ele. Você vale muito. Há uma chance, há um caminho, há uma vida diferente para você. Há um reino a qual você pode fazer parte.
Há um céu ao qual você pode entrar. E há um céu que pode vir sobre você. Há uma esperança, há uma saída. Uau, e aquela mensagem me impactou demais. Aquela mensagem veio que nem um míssil no meu peito. E eu acreditei naquilo. Eu ouvi o mensageiro de Deus. E quando ele trouxe aquela mensagem de salvação, quando ele trouxe aquela mensagem de vida, eu falei, eu quero. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que ir para a igreja. Eu falei, ixi, aí lascou. Eu falei, olha para mim, cara. Como é que eu vou entrar na igreja? Com esse cabelo desse tamanho? Com essa cara de maconheiro? Como é que eu vou entrar na igreja? Ninguém vai deixar entrar. Eu falei, não, você vai comigo. Eu vou te levar. Há um lugar para você na igreja. Há um lugar para você no céu. Há um lugar para você no reino de Deus. E eu falei, então tá bom. Então eu quero. E eu vim para a igreja. E eu entrei nessa igreja. Há exatos 19 anos atrás. Mês que vem faz 19 anos. Não, 20 anos. 99. Faz 19 anos e em dezembro agora faz 20 anos. Que eu entrei com a vida toda destruída. Eu ouvi a palavra. Eu criei nela. Eu entreguei minha vida para Jesus. E aquele maconheiro, fedorento, magricelo, cabeludo, hoje é o pastor que vos fala. Tudo por causa de uma mensagem. Uma mensagem de transformação. Uma mensagem de mudança. Uma mensagem de posicionamento. Uma mensagem de ressurreição, de vida. Graças a Deus que havia um mensageiro de Deus que carregava uma mensagem e que correu até onde eu estava e que liberou essa mensagem sobre mim. Eu falei de algumas mensagens que chegam até nós. Mas você e eu como igreja, que mensagem que nós estamos carregando? Porque os mensageiros do mundo estão correndo até nós o tempo todo. Mas nós também somos mensageiros de Cristo. Estamos correndo no mundo o tempo todo. Que tipo de mensagem você tem carregado, meu irmão? Que tipo de mensagem você tem carregado, minha irmã? As pessoas que se aproximam de você, o que tem ouvido? Que tipo de mensagem tem ouvido? Você tem sido mensageiro de esperança? Você tem sido mensageiro de salvação, de paz, de transformação, de alegria, de restauração? Que tipo de mensagem você tem carregado? Que tipo de mensageiro? Você tem corrido até alguém? E você tem levado uma mensagem de esperança? Ou você acha que Deus te salvou só para você ficar aqui olhando para minha cara? Você acha que Deus foi te buscar lá no mundo, lá no inferno, lá no lamaçal que você vivia, só para você vir aqui com esse cabelinho penteadinho, essa roupinha da hora, essa chapinha, esse cabelinho esticadinho, para ficar aqui olhando para mim, esperando, o que será que o pastor vai pregar hoje? Você acha que foi por isso que Deus teve todo o trabalho? E se você está aqui hoje, certamente alguém correu até você. Alguém correu até você e liberou uma mensagem de vida e esperança. Alguém correu até mim e liberou uma mensagem de esperança. E sabe o que eu faço? Eu vivo a minha vida correndo até outros. Eu vivo a minha vida sendo um mensageiro de Cristo. Fazem 20 anos que eu gasto a minha vida carregando uma mensagem. Fazem 20 anos que eu pago um preço, porque eu entendi que Deus colocou uma mensagem no meu coração, e que eu posso repartir essa mensagem, eu posso entregar essa mensagem para outras pessoas. E você? Que tipo de mensagem? Você sabe que nós transmitimos a mensagem
pelas nossas palavras, mas também transmitimos a mensagem com as nossas atitudes. Tem pessoas dentro da igreja que estão transmitindo a seguinte mensagem: vir para a igreja não adianta nada, Jesus não cura ninguém, não muda ninguém. Olha para mim, vim para a igreja e estou sempre arrebentado, vim para a igreja e estou sempre cambaleando, participo de congresso, participo de encontro, participo de escola de líderes, participo de cultos, e olha para mim, a mensagem que eu passo é: igreja não, é uma porcaria, nem sei porque eu vou. Não vai não, que não vai mudar a sua vida. Outros passam a seguinte mensagem: Deus é tonto. Deus é tonto, viu? Ó, como eu vivo. Eu vou para a igreja, levanto a mão, glória a Deus, aleluia. Domingão eu já estou no boteco tomando todas, empinando a carroça. Aí é só pedir perdão. Deus é tonto. Que mensagem você carrega? De um Deus tonto? Que você faz e acontece, ele está ali, ele finge que não vê? Você vem para a igreja, ouve a palavra, recebe de Deus e chega na tua casa e liga o teu computador e vai ver todo tipo de pornografia, de sujeira imoral. E depois você vem, pede perdão e o Deus tonto te perdoa? É essa mensagem que você passa? Existe uma diferença entre um Deus misericordioso e um Deus tonto. O Deus misericordioso é aquele a qual você se esforça, mas às vezes você tropeça. Você fala: Deus, eu desviei de um monte de pecado, mas teve um que deu no meio. Foi um acidente. E aí o Deus misericordioso fala: eu entendo, filho. Vem cá, eu te perdoo, eu te restauro. Esse é o Deus misericordioso. Mas não existe um Deus tonto. E se você tem passado essa mensagem, cuidado, queridos. Porque Aimás foi colocado de lado pela mensagem chula que ele trouxe. Não sei, não vi direito, estou meio confuso. É? Então fica aqui de lado, sai para lá. Já o etíope agradou o coração do rei pela mensagem que ele carregava. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1. Nós já vamos encerrar. Eu tinha mais coisa para ministrar, mas acho que a mensagem já foi passada. Mateus 2:1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes ainda era rei na terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou: qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido? E eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar, onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito felizes e alegres. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra.
E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Esse texto ele fala sobre 3 mensageiros. Todo mundo sabia que o menino, que o Cristo, que o Salvador do mundo nasceria. E sabiam aonde ele deveria nascer, mas ninguém sabia quando. E a Bíblia diz, queridos, que alguns homens que estudavam as estrelas, alguns astrônomos da época, que criam nessa profecia, eles estavam esperando, se preparando para a vinda do Messias. E um dia eles vieram, como eles estudavam as estrelas, Deus falou com ele através da linguagem que eles conheciam. Uma estrela. E eles saíram do Oriente e foram até Jerusalém, caminharam meses. Existem estudos que dizem que eles caminharam no mínimo 2 meses até chegar em Jerusalém. E ali eles chegaram e perguntaram, ele falou, bom, nasceu aqui. Aqui estão os judeus. Ele veio para os judeus. Se alguém sabe sobre o Cristo, são os judeus. E ele chegou no meio dos judeus e perguntou, e aí, e o Cristo, onde é que está? Cadê o menino? Que menino? Como que menino? O menino, o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que havia de vir, aquele que havia sido profetizado, cadê o menino? Vocês estão lembrando do teatro? Cadê a chave? A chave? Cadê o menino? Cadê o menino? E os judeus disseram, nós não sabemos nada desse menino. E aí Herodes falou, do que vocês estão falando? Ele falou, nós vimos a estrela, e a estrela nos guiou até aqui. O menino nasceu, o Cristo está entre nós. E eu achei que vocês sabiam. E eles disseram, não sabemos. Veja, homens que não eram judeus, homens do Oriente, mas estavam esperando o Salvador, estavam procurando, estavam preparados, e quando apareceu um sinal, eles estavam prontos, não estavam intertidos com outras coisas, não estavam envolvidos com outras coisas, não estavam distraídos com as coisas dessa vida, não, eles estavam estudando, eles estavam preparando, eles estavam prontos, e de repente apareceu uma estrela e falou, aquela estrela não existe, aquilo ali é coisa nova, isso é coisa de Deus. E na hora eles tiveram um entendimento, vamos seguir essa estrela, aí tem coisa estranha com ela, e foram seguindo, e no caminho Deus fala para eles o que significava aquilo. E quando eles saíram da casa de Herodes, que eles perceberam, aqui ninguém sabe nada, esses crentes meia tigela, não sabe de nada, nem sabe do Cristo. Saíram de lá, a estrela apareceu novamente e guiou eles até a casa aonde Jesus estava. Você consegue entender o que aconteceu? Esses homens foram os primeiros homens, as primeiras pessoas que viram o Salvador do mundo. O Cristo havia nascido, aquele que a promessa havia se cumprido, aquele que viria para livrar o povo dos seus próprios pecados, aquele que viria para anunciar o reino de Deus e pregar, estava ali. E só 2 pessoas haviam visto Cristo: José, o seu pai, e Maria, sua mãe. Ninguém mais. E aqueles homens que estavam atentos ao sinal, que estavam estudando, que estavam se preparando, que estavam prontos, receberam uma mensagem: o Cristo nasceu. Os judeus não sabiam que Cristo havia nascido, não estavam preparados, não estavam prontos, não estavam estudando, não estavam atentos. Mas aqueles homens do Oriente entenderam, e eles chegaram em Jerusalém com a seguinte mensagem: o Cristo nasceu.
e nós viemos adorá-lo. Uau! E eles chegam na casa, eles encontram ali Jesus deitado naquela manjedoura, José e Maria do lado dele, e eles entram, e eles foram os primeiros a contemplar a glória e a majestade de Jesus. E eles abrem os seus tesouros, e eles servem a Deus, eles servem a Jesus com seus tesouros. Depois daquilo, José e Maria tiveram que fugir para o Egito com Jesus. E adivinha qual foi o dinheiro que eles usaram para essa fuga? Os primeiros que viram, os primeiros que entenderam, os primeiros que serviram a Jesus. Fica de pé, por favor. Você está preparado? Você está preparada? Você está atento? Você tem uma mensagem? Você tem corrido tanto? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, e ele fala assim: vocês são uma carta, vocês são uma mensagem, escrita por Deus e entregue por nós. Vocês são uma carta que devem ser lida por todos. O mundo está lendo vocês. Paulo estava dizendo, vocês são uma mensagem escrita de Deus. Feche seus olhos, por favor. Você não está aqui por acaso. Deus não salvou você por acaso. Talvez você está aqui desde pequenininho, você nasceu praticamente dentro dessa igreja. Como outros que também nasceram e que não estão mais aqui. Você foi guardado por Deus, protegido por Deus, para que você não se perdesse, para que você não se afastasse, para que as mensagens do mundo não te destruíssem. Mas Ele não fez isso só para que você ficasse sentado em uma cadeira todo culto. Ele te salvou para fazer de você uma carta escrita. Ele te salvou para fazer de você um mensageiro. Ele tem colocado uma mensagem de esperança no teu coração. Cada dia que você vem num culto, cada dia que nós nos achegamos na igreja, cada dia que nós vamos para a célula, cada dia que nós lemos a palavra, que nós ouvimos uma pregação, uma mensagem é implantada no nosso coração. E a pergunta é: o que nós temos feito com ela? Que tipo de mensageiro nós somos? O que as pessoas estão lendo em nós? Que vale a pena servir a Deus? As pessoas olham para nós e veem que mensagem. Que vale a pena servir a Deus. Que vale a pena se dedicar a Ele. Nós estamos atentos aos sinais que estão vindo. Se você conhece a Bíblia,
Então você sabe quais são os sinais do fim dos tempos. E se você sabe quais são os sinais, então você sabe que eles estão acontecendo um por um. O amor está se esfriando, as pessoas estão abandonando sua fé, pais estão se levantando contra filhos, filhos contra os pais. Estamos ouvindo de guerras e rumores de guerras. Todos esses sinais já são tão claros, são tão evidentes. E você tem contado para as pessoas que elas precisam se arrepender, porque o tempo está se esgotando, o tempo está se acabando, e quando Jesus voltar é tarde demais. Nesse congresso Deus falou algo muito forte ao meu coração, Deus falou muito comigo, mas uma coisa em especial que eu não tinha o entendimento, e Deus falou comigo no congresso. Ele disse: filho, a igreja é o lugar onde o céu e a terra se encontram. O mundo só tem terra. A igreja está na terra, ela está no mundo, mas ela é o ponto de contato entre o céu e a terra. Porque os nossos pés estão no mundo, mas os nossos olhos estão no céu. Os nossos pés estão no mundo, mas o nosso coração está no céu. Os nossos pés estão no mundo, mas o nosso amor está no céu. A nossa confiança está no céu. Eu e você, como igreja, somos o único lugar aonde os céus e a terra se encontram. Essa mensagem está tão forte no meu coração. Eu tenho buscado tanto a Deus sobre isso. Isso está tão forte no meu coração. Meu Deus, em mim o céu e a terra se encontram. Jesus, ele veio para a terra e ele trouxe o céu. Até Jesus vinha, o céu visitava a terra em alguns momentos muito pontuais. Mas quando Jesus veio, ele trouxe o céu com ele. O céu desceu. Mas uma hora ele falou, algum tempo depois ele disse: olha, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que voltar para o céu, mas fiquem tranquilos, porque o Pai vai enviar outro Consolador, que manterá o céu aqui, e Ele estará com vocês, dentro de vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas vai chegar um dia, queridos, que esse ponto de contato vai acabar. A Bíblia diz em Apocalipse, em outros lugares também, que vai haver um momento em que a igreja vai ser arrebatada. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai subir, a igreja vai sair da terra, o Espírito Santo também. E aí a terra vai ser só terra, vai voltar a ser só terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo também vai estar. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos o lugar aonde o céu e a terra se encontram. E nós precisamos carregar essa mensagem de que o céu é real e ele está disponível para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as crianças. Todos podem entrar no céu, todos podem viver o céu. Mas como saberão? Como eles vão saber se nós que temos a mensagem não formos até eles, não carregarmos essas verdades e despejarmos no mundo?
Nós vamos adorar ao Senhor agora. Eu gostaria muito que você usasse esse tempo use esse tempo para pensar acerca da vida que você escolheu viver. Use esse tempo para meditar acerca das mensagens que você tem ouvido, das mensagens que você tem carregado e das mensagens que você tem transmitido com as suas palavras, transmitido com as suas atitudes, com o seu viver. Permita que o Espírito Santo toque a tua vida agora. E se você perceber que você não está sendo um bom mensageiro, você pode se posicionar hoje. Você pode parar de correr apenas por correr, sem carregar a mensagem que Cristo plantou em você. Você pode se posicionar hoje. Próprio Deus